Paz do Senhor, querido professor. Estamos aqui mais uma vez para gravar nosso subsídio das lições da escola dominical. Nós estamos gravando sobre o discipulando e a nossa lição de hoje que nós iremos tratar é a lição de número 8, que tem por título Relacionando-se com a Família, né? Um tema bastante interessante para você, professor, ressaltar para os seus jovens sobre o relacionamento com a família. O nosso texto bíblico base, ele se encontra em Efésios, do capítulo 5, do versículo 22 até o 33, e depois em Efésios 6, do versículo 1 ao 4. Nós não estaremos lendo para nós ganharmos tempos aqui, e nós iremos direto para a nossa introdução aqui falando a respeito deste assunto. A nossa introdução, professor, ela vai nos tratar o seguinte: a família, ela foi a primeira instituição criada por Deus, né? Vamos ressaltar isso para os nossos jovens, com o propósito de transmitir valores, tradições e conhecimento de Deus de geração em geração. No plano divino, o matrimônio entre homem e mulher gera filhos que devem ser criados para servir e adorar a Deus. Porém, no entanto, o pecado afetou profundamente a estrutura familiar, como mostra o episódio entre Caim e Abel. A lição que nós iremos estudar, ela vai propor nós refletirmos sobre como é possível restaurar o projeto original de Deus para as famílias nos dias atuais, com base nos ensinamentos bíblicos, né? Então, a nossa introdução vai tratar a respeito desse tema. E essa pergunta é importante, né? Como que é possível restaurar o projeto original de Deus para a família nos dias atuais? É o que nós iremos abordar aqui, né, Moisés? O que é família, né, Derek? A definição do termo família é uma etimologia. A palavra família vem do latim de família, o que significa no original um conjunto de pessoas que vivem sobre o mesmo teto, incluindo não só os parentes diretos, mas também servos e escravos. Então, o conceito geral, família é um grupo social básico formado por pessoas unidas por laços de sangue, casamento, adoção, compartilhamento afetivo, convivência, responsabilidade mútuas. Sim, sim. Na Bíblia, a família também, Derek, é vista como uma instituição ordenada por Deus para o cuidado, a educação e a proteção dos seus membros, e a base social da igreja. O exemplo bíblico disso é Gênesis 2:24. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando dois uma só carne. Exatamente. Nós vamos ver aqui essas definições já no primórdio da criação, Deus já colocando. Vale ressaltar aqui também que família, para os jovens, né, uma lição voltada para os jovens, é aquele casalzinho de novo quando se casa, né? Aí é o que Moisés falou, né? O homem, Deus criou o homem e a mulher e eles se casam, se unem e formam uma só carne, né? Ali já constitui-se uma família, né? Um jovem, uma menina, um menino se casam, então já está se constituindo ali uma família. Nós iremos então abordar o nosso primeiro tópico aqui, que é o que é família. O Moisés, ele definiu o termo família. Agora nós iremos para o nosso segundo ponto, que é os objetivos de Deus em criar a família, né? Por que Deus, ele criou a família? Qual foi os objetivos que fez com que Deus criasse a família? Segundo a Bíblia, o objetivo foi abençoar a união entre o homem e a mulher, dando-lhes autoridade sobre a natureza e também a capacidade de gerar filhos. Deus criou o primeiro casal e os abençoou-lhes e deu-lhes filho como parte de seu plano inicial para a humanidade. Porém, o texto mostra que o pecado do homem corrompeu os princípios estabelecidos por Deus para a família, surgindo então diversos pecados, como por exemplo a poligamia, atos sexuais fora do casamento. É muito importante ressaltar esse tipo de pecado para os nossos jovens. Eles precisam ter a consciência disso. Fora do casamento, filhos criados sem os pais e outros males relacionados ao sexo e à
convivência entre as pessoas, né? Então Deus, ele criou a família com um objetivo. E o pecado, ele deturpou a família, né? Vem deturpando a família nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Mas através das Sagradas Escrituras, através da palavra de Deus, nós vamos ver o que Deus tem para a família, e é o que nós iremos abordar ao decorrer dessa lição. Nos faz pensar. A criação, o objetivo da criação de Deus sempre foi o homem, a mulher, e gerando consequência do casamento. E hoje nós estamos numa situação em que os jovens eles são bombardeados com uma vida homem com homem, mulher com mulher, casamentos homoafetivos, que não foi o primórdio do objetivo de Deus em criar a família, a criação. Então o pecado ele deturpou tudo. É verdade. Não só a criação, como o casamento, a instituição casamento, como ele deturpou também a filiação, a obediência do pai com o filho de um pai, e ele trouxe consequências que vivemos hoje. Nossos jovens, eles têm que ser amparados nesse pensamento que a criação de Deus foi perfeita. O pecado que tirou e quebrou o princípio da criação de Deus. E que as famílias hoje, elas têm vivido situações, tanto em separações, que nós vamos estudar mais para frente, mas numa união não estável mais, onde eles não colocam mais o princípio que Deus nos ensinou. E nós vamos, no decorrer dessa lição, aprender mais. E eu queria já passar para o terceiro tópico, né? Falando sobre a restauração da família. A restauração da família. Isso. E o que eu quero passar sobre a restauração da família, eu quero ser bem incisivo nisso, por causa do pecado. A família foi afetada. Sim. Mas Deus oferece restauração, renovo para os laços familiares. O ponto importante aqui, Derek, a queda e o impacto na família, com o pecado de Adão e Eva, em Gênesis 3. Uhum. A harmonia da família foi quebrada, sugerindo conflitos, egoísmo, separação e sofrimento, desobediência, e trouxe consequências que afetaram a relação familiares. Deus quer restaurar a família. E professores, nós temos que colocar isso para os nossos jovens com muita ênfase, porque é o que Satanás deturpou, é o que ele tenta enganar como família. Então, nós temos que trazer o que Deus, qual foi o princípio de Deus na criação, qual foi a criação de Deus. Deus foi lá, fez Adão, viu que Adão estava só, foi lá, fez uma adjuntora, aquela que anda ao lado dele. É lindo, porque Deus não tirou a mulher do pé de Adão, Deus não tirou a mulher do pescoço de Adão, Deus não tirou dos braços de Adão, Deus tirou da costela. Por que da costela, professor? Porque é para andar ao lado, é para ser adjuntora, aquela companheira. Isso é o que Deus fez, mas o pecado, ele destruiu tudo isso. Então nós vamos aprender na lição de hoje a restauração da família. Apesar desse desarranjo original do pecado, Deus ainda tem a palavra final na restauração da família. Ele enviou o seu Filho. Jesus é a restauração. Jesus restaurou todo. Jesus nos reconciliou novamente com Deus. E essa reconciliação traz uma regeneração. E isso também traz para o casamento, para a restauração dos filhos, para a restauração do matrimônio. Amém? Então, essa queda, Jesus nos reconciliou. Em 2 Coríntios 5,18, Deus nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sim, sim. Então nós vemos aqui o nosso primeiro tópico, né? O que é família. Nós falamos sobre definindo família, o termo família, os objetivos de Deus em criar a família e a restauração da família, a qual ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, conforme o autor menciona aqui, para salvar o homem e trazê-lo por meio de sua palavra, né? Agora nós estaremos indo para o nosso segundo tópico, onde estaremos abordando o seguinte tema, professor: relacionamento conjugal. Segundo tópico, ponto 2.1, vai falar o seguinte: o que é um relacionamento
conjugal, né? O que é esse relacionamento conjugal? O relacionamento conjugal é a união afetiva, espiritual, emocional e física entre um homem e uma mulher, né? É bom deixar muito claro isso, né? Entre o homem e uma mulher, instituída por Deus no casamento, para o companheirismo, apoio mútuo e construção de uma família, né? Então, o relacionamento conjugal está englobado em tudo isso, a união afetiva, espiritual, emocional do casal, físico, está relacionado ao relacionamento conjugal, né? Mas, eu acho nessa definição aqui, como relacionamento conjugal, como nós estamos tratando com jovens, e os professores eles vão dar aula aos jovens, e nós já temos que ensinar as obrigações de um relacionamento conjugal para os nossos jovens, para as nossas jovens, os meninos e meninas, sobre a importância desse relacionamento. Esse relacionamento, Derek, é uma coisa linda, porque quando você se relaciona com a sua esposa, um rapaz casado, tem 2 filhos, eu tenho 4 filhos casados. Então, assim, esse relacionamento com a nossa esposa nos cria laços entre os dois em várias situações nós se tornamos amigos, maridos, companheiros e toda a trajetória. É uma coisa assim, uma coisa como Deus faz a coisa perfeita, porque criou um laço tão grande entre nós no casamento que um sabe o que o outro precisa sem o outro precisar falar. Você sabe quando a sua mulher não tá legal, que ela tá precisando de uma palavra, de algum ato, de um abraço, ou muitas vezes de algo que pequenos que eu posso falar? Pequenas coisas na vida do casal. Então esse relacionamento conjugal que Deus criou é perfeito em toda a ênfase. O que estragou foi o pecado. Verdade. E nós vamos ver isso em todo o relacionamento. O Derek foi bem incisivo na sua palavra aqui no final do tópico. E nós vamos partir agora pro segundo 2 do 2. E é importante também falar para os jovens sobre o relacionamento conjugal, porque na maioria que o professor estará tratando, os jovens eles são solteiros, né? E o que os jovens solteiros eles precisam saber é importante a gente levantar algumas perguntas para eles, como por exemplo, por que é importante se preparar para o casamento mesmo sendo solteiro, né? Os jovens têm que se preparar. Quais os valores cristãos que devem ser levados em conta antes de iniciar um namoro ou um noivado? O que a Bíblia ensina sobre pureza, respeito e compromisso no relacionamento? Como saber se uma pessoa é alguém de Deus para você, né? Então, quais são os perigos de entrar em um relacionamento apenas por carência ou pressão social? Então, eu fiz algumas perguntas aqui que você, professor, pode usar, volta o vídeo, vê essas perguntas para poder fazer com que os jovens pensam sobre o que é um relacionamento conjugal e como ele deve entrar em um relacionamento conjugal. Porque os jovens, um dia eles vão casar, vai ter ali a sua Rebeca e ele vai casar, Moisés. E ele precisa entrar nesse casamento sabendo de algumas coisas. E ele precisa saber que ele precisa se manter puro no relacionamento antes de casar. E ele precisa saber como que vai ser a vida de casado, conjugal. Então, é importante, nós veremos aqui no próximo tópico, os deveres da mulher e depois nós vamos ver o dever dos homens, né? Porque ele vai entrar num casamento e ele precisa saber qual que é o dever, qual que é o meu papel no relacionamento conjugal. Qual que é o papel da mulher em um relacionamento, num casamento? Qual que é o papel do homem em um relacionamento? E aí, o Moisés vai estar abordando um pouco sobre os deveres da mulher. Aqui nos deveres da mulher, o Derek, e eu queria ressaltar uma fala sua da pergunta que você falou sobre de falar a mesma língua. Por isso foi bom que o Derek declarou aqui, porque assim, para os nossos jovens, ele tem que ter um entendimento que o casamento, ele tem que ser um casamento onde os dois falam a mesma língua. Estejam no mesmo propósito. Isso quando você quer saber se é de Deus, você olha se ele tem o mesmo propósito que você. E eu achei bonito isso aí, porque foi uma pergunta boa. Porque muitas vezes o jovem acha, eu vou casar, eu vou casar com aquela mulher que não é da igreja. Verdade. Achando que vai trazer.
e muitas vezes ele vai se perder. Então, por isso tem que ter o mesmo propósito. O casamento, quando Deus fez a Eva do Adão, foi do Adão, um homem de Deus. E, por consequência, ela conheceu a Deus. Então, estavam os dois no mesmo propósito. Então, com o casamento é a mesma coisa, os nossos jovens. E os deveres da mulher, temos muitos deveres da mulher. Aqui é a responsabilidade junto ao esposo para educar os filhos. Nós vamos ver que a mulher ela cuida da casa, dos afazeres domésticos, o respeito ao marido. Efésios 5, 22 e 24, a mulher é chamada a respeitar o marido como parte da ordem estabelecida por Deus no casamento. Sujeitai-vos uns aos outros por reverência a Cristo. Mulheres, sujeitai-vos seu marido como ao Senhor. Respeito significa conhecer a liderança do marido, honrá-lo, mas sem submissão cega, assim com sabedoria e amor, amar o marido. A mulher ela tem que amar o seu marido. Meninas, moças, vocês estão se preparando aí, estão chegando à fase adulta já. Muitos já estão planejando o seu casamento. Ame o seu marido, ame. Está namorando, vai casar, ame o seu marido. Seja uma mulher obediente. Eu sei que hoje nós estamos vivendo num mundo onde as mulheres elas trabalham, Derek, e elas têm os seus afazeres em casa, no trabalho, e muitas vezes aquela conturbação do dia a dia ela não consegue chegar e dar uma atenção ao seu marido. Então ela tem que colocar o primórdio à família, cuidar bem do seu marido, cuidar bem da sua casa, educar os seus do Senhor. Então nós vamos ver que 1 Pedro 3 e 7, em primeiro lugar, usa por Deus Pedro dizer aqui eu acho que eu peguei o seu. Não, peguei o meu não. Peguei o seu. Depois vai ter que editar aí, tá? A esposa cuidava também da casa, zelando por toda a estrutura da residência. Quando lemos Provérbios 31, parte 10, verso 10, veremos que a mulher é virtuosa. Quem achará mulher virtuosa? Sempre é para a sua melhor, para a sua família, não comer o pão da preguiça, mantendo a casa iluminada, deixando a sua casa aquecida no inverno. Abre sua boca com sabedoria. Então, assim, ensinar aos nossos jovens, porque assim, hoje você vai ver os casamentos, eu vejo por aí mulheres que o seu trato é só no grito, e a filha vê isso e acha isso normal, mulheres que muitas vezes tem aquele combate com o marido dentro de casa para ver quem é que manda mais. E nós temos que ensinar aos nossos jovens que a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido. Mas submissão, irmãos, não é ficar debaixo do marido, mas é andar na liderança do marido. Porque Deus, como Paulo vai falar, Deus primeiro fez o homem. A mulher é disjuntora do homem. Então nós vamos entender que o cabeça da casa é o homem, mas a mulher é a sua adjuntora, mas a cabeça dos dois é Cristo. E é isso que a mulher tem que entender. Então, amar, cuidar bem da sua família. Em relação ao seu esposo, o apóstolo Pedro diz que a mulher casada deve ter uma vida com convivência em sujeição. Isso não significa que a mulher não deve ser ouvida por seu marido, ou ter desprezada na participação de tomar decisões. E isso é bom. Isso é importante ressaltar mesmo, porque às vezes uma má compreensão quando fala sobre sujeição. Às vezes tem muitas pessoas que pensam que o homem ele tem que pisar na mulher, né? Mas não, eles são uma só carne, um ouve o outro, conforme o texto que você está falando aí. Diz que a mulher, eu só localizar aqui, ó. Significa que a mulher não deve ser ouvida. Isso significa que a mulher não deve ser ouvida ou ser desprezada. Sua participação na tomada de decisões. Então, é importante, né? Isso é importante ressaltar isso daí, que a mulher, ela deve ser ouvida, ela deve ser amada, ela deve participar de tomadas de decisões, né? Eu vou falar para você, Derek, assim, que quase todas as decisões eu escuto muito a minha mulher, porque todas as decisões, se eu for contra ela, assim, eu erro. Deus disse para Abraão, né? Ouve a sua mulher. Então, quer dizer assim, a vida conjugal é um laço
tanto é um laço afetivo entre ambos os maridos e suas esposas, mas a mulher ela tem uma sensibilidade maior no entendimento das coisas. Então, assim, é bom que os maridos ouçam mesmo a sua mulher, porque sua mulher é o vaso mais frágil, além de ser o vaso mais frágil, ela tem um tato melhor com as coisas. Eu não costumo fazer muitas coisas sem ouvir minha mulher, porque eu sei que se eu não ouvir, vai dar errado. Amém. Então nós vemos aqui, fazendo um resumo, os deveres da mulher no relacionamento. O professor ressaltar que respeitar o marido, e tudo que nós estamos falando aqui segue como base o nosso texto de Efésios, lá que está no princípio da nossa lição. Respeitar o marido, amar o marido, isso tudo se encontra em Efésios. Ser auxiliadora e companheira do marido, cuidar do lar e da família, manter a pureza e fidelidade, né? Tudo isso engloba sobre os deveres da mulher. Vamos falar então sobre os deveres do homem? Agora pega pra nós dois. Agora vai apertar um pouco pra gente aqui, né? Então, conforme o nosso texto base em Efésios 5, nós vemos que a partir do versículo 25, nós vemos os deveres do homem no relacionamento conjugal. E nós podemos ressaltar aqui alguns pontos. O primeiro dever que ele tem é amar a esposa sacrificialmente, né? Porque o texto nos diz que o marido ele é chamado para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? O amor de Cristo é tão grande pela igreja ao ponto dele entregar a sua vida, né? A sua vida em prol da igreja, da noiva do Senhor Jesus. Um ponto nisso aí. Tomou a igreja. Cristo amou a igreja quando nós éramos, quer dizer, amar a sua mulher, amar a sua mulher com toda a sensibilidade. Amar não é esperar algo em troca de quem a gente ama, é dar àquela pessoa algo que ela não merece. Você vai receber de volta, é lógico, mas você vai dar sem que ela não merece. Foi o que Cristo fez. Jesus não está só mandando nós amar como ele mandou amor de morte, mas ele está dizendo assim, ó, vai amar, ainda que pareça que você não está sendo amado. Ame É o amor do mesmo jeito, né? que eu te amei. Então quer dizer assim, nós temos que amar nossas esposas. Como é lindo isso. E zelar pelo bem-estar delas, né? Em primeiro lugar. Sim. É um dos deveres de um homem, né? Outro dever que nós vemos é ser líder espiritual da família. Ser o líder espiritual. O homem ele tem a responsabilidade de liderar a família na fé, na oração, no ensino da palavra e no exemplo de uma vida piedosa. Então, uma das responsabilidades ou dos deveres do homem é ser o líder espiritual da família. É ser o chefe ali, liderar a família na fé, na oração, promover cultos domésticos, né? Então, isso tudo está fazendo parte do dever do homem. Então, vale ressaltar isso também para os jovens. Sim. Eu acho importante que o dever do homem é tão grande porque o filho ele segue o pai. Verdade. Em tudo. Então, quando o homem é o espelho da casa, praticamente. A filha e o filho, eles observam o pai e querem ser igual ao pai. Se o pai é um homem de Deus, se o jovem ele se coloca e ele aprende que ser um marido, ser um esposo temente ao Senhor, ele traz essa aparência para os filhos, ele mostra isso para os filhos todos os dias, como o Derek falou, sendo o espiritual da casa, ele vai trazer essa responsabilidade para ele vai ser um homem de oração, os filhos vão querer orar com ele. Uma coisa que é muito bom, eu faço no meu casamento, e eu ensino aos jovens, professores, que incentivem os seus jovens, orar e chamar seus filhos para orar junto. Ore com os seus filhos. Então, se você ensinar os seus jovens a fazerem isso, eles vão criar um casamento bom. Eles vão criar uns filhos que vão obedecer a palavra de Deus, e vai ser os deveres do homem vai se encaixando cada dia mais, porque é que nem eu falo, tudo é uma conexão. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais ficamos parecidos. É verdade. Então, um dos deveres do homem nós falamos, amar a esposa sacrificialmente, ser líder espiritual da família. Um outro dever é prover e cuidar da família. E esse prover e cuidar,
ele está ligado ao material e não só ao material, como também ao emocional da família, né? Ser o cara forte ali, que cuida da família, que segura o tranco, exatamente, né? É porque você pode ver, quando Deus elegeu, depois que eles pecaram, Deus falou para Adão, Adão, suor, tá? Mulher, de parto. Ele vai dar obrigações para o homem. O homem ele tem obrigações de prover a família, de prover a suficiência, tanto material, como você disse, sentimental, porque a mulher é como um vaso mais frágil, que nem eu estava tópico, Derek. Ela tem tendência a qualquer situação ela ficar mais suscetível à fraqueza. E o homem, por ser mais forte, no sentido físico como mental e espiritual, ele tem deveres a cuidar da esposa e a cuidar dos... Porque hoje nós estamos vivendo, os professores, num tempo onde os jovens, eles não têm mais amor à vida, eles estão perdendo o amor à vida. Tem jovens se matando, moças não querendo mais casar, tem trauma do casamento, uma instituição estabelecida por Deus. Então nós vamos ver que isso vem de traumas, isso vem de situações que o diabo tem tentado arrancar isso na família. Então o marido, ele tem essa obrigação, Derek. E foi bom esse ponto que você falou. E tem mais ponto. O Derek vai trazer mais ponto para nós. Outro ponto que nós vamos abordar aqui é que o marido ele deve respeitar e honrar a esposa. Em 1 Pedro 3:7 diz que o homem é instruído, Moisés, a tratar a esposa com compreensão, respeito, reconhecendo com a cordeira da graça da vida. Então, outros pontos dos deveres do homem é respeitar e honrar a sua esposa, né? E como nós fazemos isso, né? Nós podemos levantar essa questão para os jovens. Como o homem pode honrar a sua esposa? Como o homem pode respeitar a sua esposa, né? Uma das formas de honrar a nossa esposa é colocando sempre ela à frente, talvez numa conversa entre amigos, está apresentando ela, né? Sempre está honrando a sua esposa. É uma das formas que nós podemos... Colocar ela sempre em primeiro lugar também. Sim. Tudo que na nossa vida é lugar. Porque ela é a metade da nossa... Verdade. Os nossos filhos crescerão. Nossos jovens têm que saber disso. Nossos filhos vão crescer e vão ter filhos, vão casar, vão ver uma família. Mas a tua esposa, ela é para sempre com você. Sempre. Então, assim, honrar ela é você sempre estar ao lado dela em todos os dias. É verdade. No dia mal, no dia bom. Então, o jovem tem que saber que vai ter dia ruim. Vai, Débora. Vai, não é fácil. Tem que ser compreensível. A mulher é o vaso mais frágil. Ela precisa da nossa ajuda. Outro ponto, Moisés, é ser fiel e comprometido, né? Ser fiel e comprometido. Não basta ser fiel, mas tem que ser comprometido. Tem uns que são fiéis, mas não tem compromisso nenhum com a esposa, né? Acaba agindo sozinho, acaba saindo sozinho. Tem muitos por aí que são assim, né? Mas o jovem, o cristão, o crente, né? Ele tem que ser fiel e comprometido. E essa fidelidade, ela é uma fidelidade física, emocional e também espiritual. E é essencial para manter a confiança e o amor no casamento, né? Se a aliança se quebra, se a fidelidade ela é rompida por ambas as partes, a confiança no casamento, ela se rompe. Sim. Ela se quebra. E aí fica difícil, né? Um confiar no outro, porque já houve uma infidelidade da parte de um. Esse negócio de fiel e comprometido é bom ressaltar mesmo, porque hoje nós estamos vivendo numa época em que o homem com a mulher que não tem Deus, ou muitas vezes até dentro da igreja acaba acontecendo da infidelidade. A pessoa não honrar a sua esposa, não ter quando você faz o compromisso com a sua esposa, que você está diante, o pastor vai ressaltar, esse casamento é diante de, você faz diante de Deus, porque Deus fez o primeiro casamento no Éden. Foi Deus quem fez, foi Deus quem trouxe a mulher até Adão aqui, ó. Então quer dizer assim, o casamento ele é constituído por Deus. Então você tem que honrar a sua esposa como Cristo nos honrou. Cristo foi fiel. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, se o nosso amor é um amor sacrificial, que é de Cristo, a fidelidade tem que ser a fidelidade de Cristo.
Tem. Cristo, se eu não me engano, 2, versículo 6, do 6 ao 9, ele vai falar que Jesus se dispôs da sua glória, se desfez da sua glória e se tornou menor que foi servo para servir, ele se dispôs da sua glória e foi servo, obedecendo, obediente e até morte de cruz. Então, essa fidelidade também tem que estar na nossa vida, no casamento, na nossa convivência com a nossa família. Amém. Vamos caminhar então para o nosso último tópico, né? Então nós vimos aqui os deveres da mulher, né? Nós vimos os deveres da mulher. Nós vimos também os deveres dos homens. E agora a gente vai caminhar... Relacionamento entre pais e filhos. Agora pega, né? Você tem pais 2 filhos e filhos. pequenininhos. E eu já tenho 4 filhos, 2 casadas e 2 solteiros, já são grandes. 3.1. Filhos são herança do Senhor, Moisés. Olha, filhos são herança do Senhor, a gente vai ter o conceito bíblico disso. Os filhos são bênção, um presente de Deus, não apenas uma responsabilidade dos pais, eles são considerados herança e recompensa dada do Senhor. Esse versículo eu queria ler para os professores, que é o Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre do seu galardão. Irmão, não são seus, Deus. Vem do Senhor para os irmãos. Então a gente temos que cuidar. É como um trabalho. Deus nos deu um trabalho e a gente vai fazer o quê? Cuidar, criar eles no Senhor todos os dias. Aplicações desse entendimento, os pais são mordomos, responsáveis para cuidar da educação e da herança com sabedoria, Derek. Verdade. E não mais. A criação dos filhos deve estar fundamentada na fé e no ensino de Deus, reconhecendo que eles pertencem a Ele. Quando nós reconhecemos que Deus é o dono dos nossos filhos e que Ele pertence a Deus, nós temos que cuidar como Deus cuidaria, ensinando na palavra de Deus, fazendo eles conhecer o Senhor, porque eles são do Senhor. Então, é esse o objetivo que os nossos alunos e os nossos professores enfatizam nos seus alunos, que os filhos são herança de Deus. Aqui o objetivo divino na relação, que o filho cresça na graça e no conhecimento, no temor do Senhor, cumprindo o propósito de Deus tem para cada um. Provérbios 22, 6. Se eu não me engano, eu não anotei isso, mas se eu não me engano, Deuteronômio 6. Eu só não sei o capítulo. O Moisés ele vai dizer educar os filhos na lei do Senhor. É Deuteronômio, se eu não me engano, 6 e 8. Não me engano. Inculcar os seus filhos na lei do Senhor. Provérbios 22 e 6 fala para instruir o menino no caminho que deve andar. Então, quer dizer, herança do Senhor, eu tenho que inculcar com as coisas de Deus nos nossos filhos. Então, jovens, vocês já estão aprendendo aqui o casamento, quais as obrigações, que não é poucas, mas é bênção de Deus na vida de quem... Eu sou casado, o Derek é casado, a gente sabe que é bênção. Nós vamos ver nossos filhos pequenininhos ali, crescendo, depois se formando, tendo o seu próprio entendimento, mas sempre na lei do Senhor, demonstrando ele sempre no Senhor. Isso é porque ele é bênção de Deus e é de nós. Sim, sim. Então nós vamos já partindo para o nosso próximo tópico, que é o 3.2, sabedoria no trato com os filhos, né? Ixi, agora... Precisa ter sabedoria, não basta ter filho, mas o importante também é ter sabedoria no trato com os filhos. E nós vamos ver aqui a importância de ter sabedoria, porque educar os filhos não é apenas transmitir regras, mas guiá-los com amor, paciência, discernimento para que cresçam emocionalmente, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria, a gente tem que demonstrar para os nossos filhos amor, um amor consistente e incondicional, mostrar que o amor, mesmo quando precisa, o amor também é corrigir, né? Quando nós corrigimos nossos filhos, nós também estamos demonstrando o amor. Por quê? Porque nós queremos o melhor para eles. Você não vai corrigir ele à toa, você vai corrigir ele porque você quer o melhor. Um exemplo disso é Jesus. Quando os meninos chegaram até Jesus para ser abençoado, os discípulos não deixavam. Aí Jesus, não tragam aqui. Exato. Porque de tais é o reino de Deus.
Jesus vai mostrar a importância da criança, a importância do amor, do trato com a criança. Ele abençoa as crianças. Nós vamos ver que o Senhor vai quebrar ali um costume que eles tinham na época, o Derek, o primeiro século, que eles não davam importância tanto para a criança. A criança, para eles, ou era fonte de lucro, ou não era nem considerada. Muitas vezes, eles escravos vendiam seus filhos como escravo. Jesus, ele quebra isso. Por que ele vai falar que os filhos são herança de Deus? Quer dizer, não são nossos para a gente poder pegar, vender. Então, ele vai trazer esse conhecimento, professores, para os jovens, para que são heranças, porque essa época o povo não dava tão valor às crianças. E Deus vai dizer que eles são heranças do Senhor. Então, a disciplina, como o Derek falou, é bom ressaltar a disciplina com amor. Não a disciplina com ódio. E olha, quantas vezes, né? Eu por exemplo, pode dizer... disciplina com justiça e equilíbrio, né? Porque você tem que disciplinar o seu filho com justiça e equilíbrio. Porque a disciplina ela não deve ser severa demais também. Você acaba afastando o seu filho de você. Mas você também não pode ausentar a disciplina. Mas deve educar e não causar medo e sem ressentimento. Então tem que ter esse equilíbrio, né, na disciplina, com justiça e equilíbrio. Tem que haver uma boa comunicação. Uma boa comunicação. Ter essa comunicação, falar, meu filho, ó, você não podia ter posto a mão aqui, você fez, tá errado. Ó o que criou. Colocar, expor a situação para ele. Isso é o que nós temos que ensinar aos nossos jovens. É ter essa transparência, mostrar para os nossos filhos a consequência da que fez. Também faz com que ele aprenda. Isso é muito bom e a gente vai aprendendo com isso. Sim. Ser exemplo de fé e integridade para os nossos filhos. Sim. Né? Isso tudo está incluído em ter sabedoria no tratado com eles, né? Porque se nós somos exemplos de fé para eles, de homens íntegros, né? Eles vão estar aprendendo ali conosco nesse tratado no dia a dia, né? Um outro ponto importante que não pode faltar na vida do pai, que é buscar a direção em Deus também. Quer dizer que o pai, você falou, olha, agora eu gostei, quer dizer, o pai ele não pode cobrar do filho uma coisa que ele não faz. É verdade. É isso que nós temos que ensinar aos nossos jovens. Eles não podem cobrar de algo que eles não fazem. Quer dizer, o pai ele tem que ser o espelho. Ele tem que cobrar do filho e ensinar o filho o que ele vive, né? Exatamente. Então nós vamos ver uma boa para os professores aí, ó, indagar os seus jovens. Vamos finalizar então? Para nós finalizar, vamos pro 3.3 aqui, que vai falar sobre a obediência dos filhos aos pais, né? Agora o jogo inverte. Agora é os jovens. Agora, professor, essa você vai indagar os jovens. A importância da obediência na estrutura familiar. Falar, mas a obediência dos filhos aos pais é fundamental para o funcionamento harmonioso da família e para o desenvolvimento do caráter dos filhos. Primeiro, irmãos, a obediência dos filhos aos pais é consequência de como o pai trata o filho lá atrás, que nós estávamos estudando. Então, assim, se você tiver um bom diálogo com o seu filho, se o seu filho entender que você é amigo dele, ele vai ser obediente a você. E se ele fizer algo, ele vai chegar ao pai, eu fiz. Sabe, o meu filho, o Moisés, Derek, tudo que ele faz, ele chega para mim e conta, o pai, eu fiz assim, pai. Então é assim, é o trato. E Efésios 6:1, filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai. É o primeiro mandamento. Honre teu pai. Com promessa, né? Com promessa. Honre o teu pai, que primeiro mandamento com promessa. E a teu pai e tua mãe, para que prolongue. Irmãos, olha aí. É uma promessa. E Deus não falha nas suas promessas. Se o filho é obediente ao seu pai e sua mãe, é prolongado, os dias são abençoados. Quer dizer, a Bíblia está dizendo que eles serão abençoados. Então, a razão de obediência aos pais, os pais obedeçam, cuidam dos filhos como ao Senhor, porque são do Senhor. E os filhos obedeçam aos seus pais, porque prolongam, seus dias são na terra. Então, nós vamos ver as razões para a obediência. Justiça e a ordem, obedecer o comportamento correto junto dentro do relacionamento familiar, proteção e cuidado, os pais com experiência e amor orientam para o bem dos filhos, promessam de bênção, a Bíblia promete vida longa e prosperidade aos homens que honram seus pais. Obediência no Senhor. Isso significa que a obediência deve ser respeitosa dentro do princípio de Deus. Quanto aos pais,
mandam algo, pais mandam algo contrário à vontade de Deus. A obediência a Deus vem em primeiro. Atos 5:29. A obediência a Deus vem em primeiro. Então, obediência com amor e entendimento aos pais também deve agir com amor e sabedoria, não provocando a ira dos filhos, porque o pai que ele está sossegado, ele gosta de provocar a ira dos filhos. Meu Jesus amado, meu pai, ele vivia chegando brabo e ele queria ir, e eu falo, nossos jovens, sede exemplos. Professores vão instruir você, que você seja exemplo. Toda maneira de ser. Nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Efésios 6:4. Para que a obediência seja natural e genuína. E o professor vale ressaltar também que essa obediência dos filhos com os pais, ela vai resultar num funcionamento harmonioso do lar, né? Porque você imagina só, né? O filho que não obedece ao pai, o filho que chega tarde em casa, o filho que dá trabalho. Como que é o lar desse pai, dessa família, né? Como que é o lar dessa família? Não é harmonioso, né, Débora? Não é harmonioso, né? Muitas vezes é a mãe que dorme tarde porque o filho não chegou, é o pai que não consegue dormir, e isso tira a paz, a harmonia. Agora, se o filho ele é obediente ao pai, à mãe, além de ele alcançar as bênçãos, as promessas que Deus tem para a vida dele, ele vai conseguir um lar harmonioso. Ele vai trazer uma harmonia no lar. Jovens. Ou seja, só tem a ganhar. Né? É que eu falo, os professores, se nós colocarmos isso para os jovens, quem vai ganhar se é o todo. É o todo, não é só isso. Mas os filhos ganham por causa da harmonia dos pais. Verdade. É o todo. Então, é por isso que Deus ressalta tanto o pai cuidar do filho porque são de Deus e os filhos obedecerem ao pai porque isso é mandamento de Deus. Então, nós vamos ver que tudo tem promessa. E isso é hoje a conclusão. Como vimos, o projeto de Deus para a família encontra-se na Bíblia Sagrada, como todas as orientações que tenhamos nos nossos lares e igreja familiar, abençoada por Deus. Os maridos devem amar suas esposas, essa deve ser submissa aos esposos, os pais devem tratar seus filhos com sabedoria e os filhos devem honrar seus pais após mandamento. Maravilha! Lição número 8, relacionando-se com a família, né? Então nós concluímos com isso daí. Os maridos devem amar suas esposas, né? As esposas, e essas devem ser submissas, e os filhos, eles devem obedecer os pais, né? Então nós vemos a nossa conclusão para que nós possamos ter um lar harmonioso, né? Um lar que habita a presença de Deus. E onde existe um lar que habita a presença de Deus, esse lar tem bênção, esse lar tem prosperidade, esse lar, ele tem tudo aí pra frente, né? Não tem como não falhar. Essa é a receita, né? A receita é a palavra. Se nós vivemos pela palavra, seremos abençoados por... Eu agradeço aos nossos professores. Deixe seu like, dá no sininho lá, irmão, para você ouvir receber as notificações lá, né? Isso. Para que divulgue nosso trabalho para o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fique com oração no término dessa aula. Mas eu agradeço aí as considerações do Derek. Sim, né? Curte, comenta, compartilha. Nós estamos aqui nos empenhando para trazer subsídio aos professores. E nós concluímos então essa lição, né? E nos vemos nas próximas lições aí do Discipulando. Amém? Vamos orar então, Moisés? Pode orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta aula, Senhor Jesus. Trabalha na vida dos professores, das professoras, trabalha no coração dos jovens, que a semente seja pregada em terra boa, para que dê fruto e frutos com abundância, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, dê clareamento, pensamento na vida deles, no nome de Jesus. Amém. Amém.